Bom dia, na paz do Senhor. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e hoje nós vamos então falar do livro de Esther. Então, o livro de Esther, com seus 10 capítulos, é uma história curta em quantidade de capítulos e versículos, mas é um livro muito importante. Ele está na Bíblia hebraica, dentro ali dos livros chamados de escritos. Ele é um livro histórico, é uma história, e relata uma parte da história do povo judeu que permaneceu no exílio, não voltou ali depois do decreto de Ciro. E existem duas linhas principais de quando o livro foi escrito. Um aponta como sendo imediatamente a história de Esther acontecendo imediatamente depois do decreto de Ciro, ou seja, entre os anos 520 e 500. Existe uma outra linha, que eu sou tendenciosa a essa outra linha, de que o livro aconteceu aí por volta do ano 483, 460, por aí, porque nós vamos ver que, embora nós leiamos o livro de uma forma rápida, há uma distância muito grande de anos entre o capítulo 1, capítulo 4, capítulo 1 e capítulo 10, então tem aí muitos anos decorridos. Então, eu sou da linha que segue que o livro aconteceu, que a história de Esther aconteceu no ano aí 483 para baixo, tá? Não imediatamente após o decreto de Ciro, mas bem depois. Então, o livro de Esther, a palavra Esther é uma palavra persa, que sim, aponta para estrela. É um nome parecido com o original dela. O nome dela em hebraico é Hadassa. Hadassa é uma flor de murta. Depois pesquisem no Google. A própria florzinha tem um formatinho ali como que lembrando uma estrela. Então os nomes estão associados. Vamos entender um pouquinho o porquê da troca do nome no decorrer agora do livro. Então, é um livro que não é citado o nome de Deus, tem a ausência do nome de Deus, mas não é porque não tem o nome escrito, o nome de Deus escrito, que não tem a presença de Deus. Muito pelo contrário, nós vemos em todo o livro de Esther a presença constante e soberana de Deus. Então, quem escreveu o livro de Esther? A Bíblia não reconhece de forma oficial quem é que escreveu, mas entende-se que era um judeu nobre e culto. Por quê? Talvez Mardoqueu. Talvez Mardoqueu, há quem defenda que foi Mardoqueu. Porque precisava ter acesso ao palácio do rei para saber dos detalhes, precisava conhecer a vida cultural do palácio, conhecer ali mais a intimidade do palácio. Em primeiro lugar, precisava conhecer bem a história do povo judeu, e vários detalhes. Precisa ter acompanhado o que aconteceu no palácio. E sabemos que os reis dos impérios, tanto do Império Babilônico como do Império Persa, os impérios que dominaram sobre Israel, sobre o povo de Israel, eles pegavam os judeus mais nobres para servirem no palácio. Vimos isso com Daniel, com seus amigos. Então, possivelmente, era alguém culto e nobre que servia no palácio do rei. Talvez Mardoqueu. Talvez. Para quem que foi escrito o livro? Para os judeus que permaneceram no exílio. Quando? Então, eu já dei essas duas linhas que tem principais, logo depois da assinatura do decreto do rei Ciro, aí em 520, 530, ele assinou em 538, então entende-se que alguns anos depois, nessa linha. E a segunda linha, que é que eu sou tendenciosa, que aconteceu lá por 480, 483. Onde? Então, na cidade de Suzã, que era uma das capitais do Império Persa. Nós vemos que o Império Persa tem ali muitas províncias, 127. E Suzã, então, era uma das capitais desse grande Império Persa. As ruínas de Suzã ficam no Irã hoje, próximo ali da fronteira com o Iraque.
E embora o rei Ciro tenha assinado a libertação do povo judeu, e tiveram muitos reis bons no Império Persa, bons em relação ao próprio povo judeu, também há reis ali que foram hostis ao povo judeu, como aquele rei no capítulo 4 de Esdras, que proibiu a continuidade da construção do templo. E o rei aqui de Ester é um rei que inicialmente era um rei hostil ao povo judeu, manteve o povo na forma que eles estavam, de exilados, de escravos ali do Império Persa. Depois, por conta da influência de Ester, ele muda essa posição dele. Mas, inicialmente, ele era um rei contrário aos judeus, hostil aos judeus. A temática, então, do livro de Ester. O nome de Deus não aparece, mas o principal ponto do livro de Ester é justamente a soberania de Deus. Deus continua no controle de todas as coisas. Nós vemos que no capítulo 1, por exemplo, Deus é quem cria toda uma situação para que Vasti seja deposta e a Ester se torne a próxima rainha. É Deus que faz isso. Muda o cenário, altera as pessoas, os cargos, a situação, para colocar quem ele quer ali em evidência. O segundo ponto do livro de Ester, na temática, é a providência de Deus no cuidado amoroso com seu povo, mesmo o povo ali no exílio. E o terceiro, o livre-arbítrio do ser humano para agir conforme as suas escolhas. Nós vimos isso tanto com Amã como com Ester, que teve liberdade para escolher agir em prol do seu povo e talvez morrer ou não. Lembrando que nós temos o livre-arbítrio para escolher, mas nós somos escravos das consequências das escolhas. Nós podemos escolher o que queremos, mas nós não conseguimos fugir do resultado das nossas escolhas. Esse é o ponto importante aí. E aí eu já vou citar aqui 5 características de Ester, logo de início. Ela tinha então aí 5 principais pontos, 5 principais características que chamam a atenção na história de Ester. A primeira é que ela era órfã, escrava na Pérsia. Certamente não, ela nasceu no exílio, porque se ela era jovem, virgem, e jovem, bonita, formosa para se tornar rainha, então ela nasceu no exílio. Por quê? Porque a última turma que foi levada para o exílio foi em 586. Vamos dizer que a situação aconteceu em 520 e pouco, que é a linha que eu não acho que não é, mas que existe. Do 586 até 520 e pouco, daí 60 anos. Se ela for levada a bebê, ela teria 60 anos. Se ela for levada adolescente, então ela já teria 70 e poucos anos. Não se enquadraria para ser a rainha aqui, ainda mais de um rei pagão, que certamente queria as mais jovens e as mais bonitas para si. Então, com certeza, ela nasceu no exílio e perdeu os pais ali, e aí Mardoqueu passa a criá-la, a adota então como filha, não no sentido de papel passado, como nós conhecemos, no sentido de filha de criação. Algumas versões falam que ele era primo, outras versões falam que ele era tio. Na verdade, o detalhe se ele era tio, se ele era primo, não faz diferença na história. Eu acredito que ele era tio de Ester, até pela idade bem diferente. Certamente que ele era bem mais velho que Ester, até para poder criá-la. E pela posição dele também, ali de tutor de Ester. O dia de Purim, que nós vamos ver no final, que vai ser comemorado depois, e é comemorado até o dia de hoje, vocês sabem que as datas festivas em Israel, elas não é um dia, como é aqui no Brasil, não é? Então, por exemplo, dia 7 de setembro, a gente amanhece de manhã no 7 de setembro comemorando a independência. Em Israel não é assim, é do pôr do sol até o outro pôr do sol. E eles comemoram, e atualmente é sim uma das festas mais importantes do povo judeu, o dia que eles comemoram a libertação aí do decreto de Amã.
Então, a primeira coisa que a gente precisa entender. Assuero, olha como está na sua Bíblia aí. E aconteceu nos dias de Assuero. Assuero é um título de rei, não é o nome do rei. É assim como o faraó, presidente, no caso do Brasil, tá? É o nome do cargo. É por isso que tem essa discrepância de muitos dizerem que foi em 520, outros 480 e pouco, porque ou ele foi o Xerxes, ou ele foi o Artaxerxes, que daí era o nome da pessoa que assumiu essa função de rei Assuero. Eu vejo assim, né? Eu sempre falo, a Bíblia não é um livro de biografias, então não vai trazer detalhes tão minuciosos acerca de alguém, principalmente de um rei pagão. A Bíblia é um livro sobre Deus, então vai trazer tudo o que é preciso para nós conhecermos sobre Deus. E o livro de Esther vai falar sobre a soberania de Deus. Ou seja, se fosse importante saber exatamente que rei era, a Bíblia ia falar. Então não é importante, não vamos nos apegar nisso. É uma curiosidade. E esse foi o único rei em toda a história aí do exílio de Israel que tratou realmente com extrema dureza o povo judeu. Só relaxou depois da influência de Esther. E ele viveu para agradar a si próprio. Nós vemos isso aí na festa, já no capítulo 1, o que acontece com ele. Então esse Assuero é um título, tá bom? Só para deixar aí claro. Na época, então, desse rei, o auge ali do Império Persa, né? O Império Persa estava vivendo o auge, muito mais do que no tempo de Dario e muito mais do que quando Ciro assinou o decreto. A festa que ele deu aqui, o banquete do capítulo 1, na verdade foram 2 banquetes. O primeiro banquete durou 180 dias. Olha lá, versículo 3. No 3º ano do seu reinado, ele fez um banquete para todos os seus príncipes e servos, tendo assim diante dele toda a força da Pérsia e da Média, governadores e príncipes das províncias. Eram 127 províncias. Para ele mostrar as riquezas da glória do seu reino, ou seja, para se exibir. Versículo 4. 180 dias de festa. 180 dias de festa. E cumpridos esses dias, fez o rei um banquete por 7 dias. Então, olha só, vamos entender. O primeiro banquete foi reservado 6 meses para os príncipes, para os importantes, para os governadores dessas províncias, 6 meses de festa. Quando acabou esses 6 meses de festa, começou um segundo banquete de 7 dias. Neste segundo banquete de 7 dias, aí era um banquete para todo o povo. E foi aí nesse banquete, então, que ele chama a Vasti. Você iria se apresentar perante o rei se você fosse a rainha Vasti? Então, na festa, no segundo banquete de 7 dias, teve uma separação, tá? O rei ali com os homens do povo e a Vasti dando uma festa também para as mulheres. Tá ali no versículo 9. E aí no 7º dia, o rei já bêbado, cheio de vinho, mandou que trouxessem a rainha Vasti para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era muito formosa de aspecto. E aí você iria ou você se recusaria como Vasti? Ela não quis comparecer conforme a ordem do rei enviada ali, e o rei se zangou. Por conta de não ir, Vasti perdeu então o seu cargo ali, o seu posto de rainha, de mulher do rei, primeira mulher pelo menos. E nessa saída de Vasti começa a grande providência de Deus ao seu povo. Um povo que não podia, ali nesse tempo do rei Assuero, desse Assuero, não podia ser chamado de povo de Deus. Então, esse povo que não podia ser chamado de povo de Deus, que não podia praticar nada. Veja, durante o tempo de Ciro, tinha Daniel,
né? Durante o tempo de Nabucodonosor, Deus foi adorado pelo povo no cativeiro. Durante este rei, não se podia fazer nada às claras, o povo não podia ser chamado de povo de Deus, como nós vemos hoje em alguns lugares aí mundo afora. Nós precisamos cuidar um pouco, que assim, mas ela ia perder o respeito. Há uma linha que fala, se ela fosse, ela ia perder o respeito do rei quando ele deixasse, né, a bebedeira, e ela ia perder o respeito do povo também. Sim, mas olha só, eles não iam fazer nada nela, não iam encostar nela. Era só para ser exibida. Certamente que era vestida do jeito que ela estava já. Não era de outra forma. Claro que o texto não traz esses detalhes. Nós precisamos cuidar. Porque ela ia ser. Precisamos cuidar o quanto da filosofia feminista tem entrado na nossa cabeça. A rainha Vasti aqui foi insubmissa de todas as formas. E as linhas que defendem que ela não deveria ter entrado, porque onde que se viu, linhas com influências feministas. Ela também estava dando um banquete, ela também estava ali em festa. E certamente que mandaram buscá-la. Veja que o versículo não fala, o rei mandou que a trouxessem para mostrar aos povos, ou seja, era do jeito que ela estava, ela ia sair do banquete dela para entrar em outro banquete. Não era para que se arrumasse, para que se apresentasse de uma outra forma, com outra roupa, era do mesmo jeito que ela já estava. Enfim, né, são linhas diferentes, a Bíblia não traz sobre isso. Então nós vemos que entre o capítulo 3, entre o versículo 4 e o versículo 10, passam-se aí 6 meses, tá bom? No capítulo 2, então, Esther é levada para o melhor lugar na casa das mulheres. Ela é preparada por 1 ano. A gente fala, né, o tratamento de Esther. E Esther alcança favor, então, e se torna rainha. Por que ela é chamada de Esther? Porque se eles estavam vivendo um período onde o povo de Deus não podia ser chamado povo de Deus, quanto mais ela se apresentar com o seu nome hebreu. Então, sim, é chamado de outro nome, é dado outro nome para ela, para que ela não se apresente diante do rei com o seu nome hebreu. O rei não podia saber que ela era de linhagem judaica. E ela é orientada pelo Mardoqueu sobre isso. No capítulo 3, nós vamos ver, então, Amã, o inimigo, pior que poderia existir. E olha só, Amã é da linhagem real, família real de Amaleque. Está lá em 1 Samuel 15, versículo 8. Ou seja, ele é de família ruim. Os amalequitas, um povo que fez Israel sofrer muito. E o Amã, então, historicamente, segue aí a cultura das suas origens, de fazer o povo judeu sofrer. E no capítulo 3, ali no versículo 4, nós vamos ver que o Mardoqueu, então, se torna reprovável. E aconteceu que, falando-lhe eles cada dia desta maneira, e não escutando ele, denunciaram Mardoqueu para Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se manteriam, porque ele já lhes tinha declarado que era judeu. Ninguém sabia que Mardoqueu era judeu. Ficou sabendo quando não cumpriu com a regra de se prostrar ali, né, diante de Amã. E aí, sempre tem aqueles que querem ver o mal dos outros, foram lá, esses foram lá e contaram para Amã, falaram, sabe que lá ele não se prostra diante de você, porque ele é judeu. Então, Mardoqueu, nesse aspecto, se torna reprovável. O versículo 5, e viu Amã que Mardoqueu não se ajoelhava nem se humilhava diante dele, e se encheu de ira. E Amã começa, então, ali a tramar a morte de todos os judeus, não só de Mardoqueu. Então, nesse capítulo 3, depois que Mardoqueu se torna reprovável, ele acaba atraindo a ira de Amã para todo o seu povo, e começa então ali toda uma perseguição muito específica. Corre esse decreto, está ali no versículo 12, para que
no dia determinado, que é o 13º dia do segundo mês, o dia em que todos os judeus deveriam ser mortos, ali em Suzã. Em Suzã não, né? Em todas as províncias, conforme a gente lê ali nos versículos 12, 13, 14, 15. E uma curiosidade, o sistema de comunicação daqui, da Pérsia, né, esse sistema postal, vamos dizer assim, onde escrevia o decreto, por exemplo, e esse decreto ia para todos os povos ali, de acordo com a sua escrita, cada povo no Império Persa, recebendo esse documento na sua própria língua, tá ali no versículo 13, né? E foram enviadas cartas por intermédio dos mensageiros ou dos correios, veja na sua Bíblia como está escrito, capítulo 3, versículo 13, nessa aqui já está escrito correios, pode ser que esteja escrito mensageiros. Esses sistemas de comunicação é que deu origem ao nosso sistema conhecido hoje como correios. Essa forma de trabalhar dos correios hoje foi originado, foi influenciado, inspirado por esse sistema aqui do tempo do Império Persa. Que curiosidade. Capítulo 4, o povo perplexo ao tomar ciência do decreto e o povo judeu aos prantos. Veja, se tornou lei matar todos os judeus. E o decreto persa não podia ser revogado. Nós já lemos sobre isso lá em Daniel 6, em versículo 8. Se o decreto persa fosse revogado, quem sofria a penalidade era o próprio rei. Não podia desfazer um decreto. Não é igual hoje, né? Que faz um decreto, no dia seguinte desfaz, ou então não precisa nem desfazer, o decreto fica só no papel. Não, nesse tempo o decreto tinha penalidade de morte se ele se tentasse desfazer. Nós vimos isso em Daniel 6. O jejum do capítulo 4, que Esther propõe, é um jejum sem perfumes, sem aromas suaves, sem nada. E aí foi desta forma que ela foi se apresentar diante do rei, o que por si só já era um perigo, porque a rainha era conhecida por sua formosura. Ela tinha ficado 1 ano ali nos olhos, no tratamento real, para então ser escolhida como rainha. Ela era conhecida pelo seu perfume suave. E aí ela fica sem nada disso, para então se apresentar diante do rei. Então, só por isso já era um perigo, dela estar não perfumada. E ainda soma que ela era do povo que não podia ser chamado povo de Deus. E aí nós chegamos então no capítulo 5, vamos ler aqui o versículo 1. E aconteceu que ao 3º dia do jejum, vestiu-se Esther com seu vestido real. Foi com seus vestidos de rainha, mas ela ainda estava de jejum. Então, sem os perfumes, sem os aromas, sem os óleos. Foi e ficou ali em frente ao aposento do rei. E estava o rei assentado em seu trono real, na casa real, em frente à entrada do aposento. E sucedeu que quando viu a rainha Esther, que estava no pátio, ela obteve graça aos seus olhos, e o rei estendeu a Esther o cetro de ouro que tinha em sua mão. E então se chegou a Esther e tocou a ponta do cetro. E lhe disse o rei: o que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do reino, se você pedir, eu te dou. E aí ela convida o rei para o banquete. Então veja bem, ela foi diante do rei, ela podia ser morta. Se o rei não direcionasse para ela o cetro, ela morria, ela poderia morrer, porque era esse o caso. Se ele não direcionasse, a pessoa podia morrer. Mas Esther, enquanto estava de jejum, teve uma estratégia. Lembra do 1 ano que ela ficou em tratamento antes de se apresentar como moça virgem para talvez ser escolhida rainha? Esse 1 ano ali, fechada na casa das mulheres, sob orientação ali do eunuco, esse 1 ano,
além da questão física, beleza, formosura, o tratamento dos olhos. E nesse tempo, enquanto ela estava ali tratando essa beleza física, Deus também tratou o interior de Esther. Porque, veja, é uma jovem, vamos nos colocar um pouquinho no lugar, uma jovem que nasceu e cresceu num lugar que não era o dela, que ela sabia que não era o lugar da família, do povo dela. A Bíblia não fala em que tempo que os pais faleceram, em que ela se tornou então ali filha de criação de Mardoqueu, mas cresceu sem uma mãe, cresceu sem um pai. A possibilidade dessa jovem ser rebelde é muito grande. Tem um livro, está até aqui na minha frente, que eu não indico ele, que a mulher, a escritora desse livro, fala que Esther foi omissa e covarde. E eu não creio nessa linha. A escritora desse livro fala que Esther foi omissa e covarde porque deveria ter falado que era judia desde o início, deveria ter se apresentado como uma jovem, uma israelita, ou qualquer outro nome que se dê para o seu povo, que ela deveria ter se apresentado assim desde o início. Só que se ela tivesse se apresentado assim, ela não teria entrado na casa das mulheres lá, das moças virgens, não teria entrado na disputa para ser escolhida pelo rei, porque ele certamente não ia escolher, porque o povo judeu nesse tempo era muito perseguido por este rei em específico. Então sim, ela fez certo em omitir. Ela obedeceu o tio dela ali, que era o pai adotivo, obedeceu, foi submissa, obedeceu ao pé da letra. Então ela não foi omissa, ela obedeceu. E vemos nisso, inclusive, o cuidado de Deus e a orientação de Deus. Mardoqueu sabia o porquê é que estava orientando Esther nesse sentido. Ele sabia porque se ela tivesse se apresentado como quem era de fato, não teria sequer entrado para passar por esse um ano. E nesse um ano, então, possivelmente, esses sentimentos de talvez uma menina que se sentia órfã, que se sentia perseguida, que se sentia ali numa situação de muita dificuldade, Deus foi tratando tudo isso. E Esther, nesse um ano ali fechada, aprendeu a se conter, aprendeu a controlar a sua ansiedade no falar. Por quê? Porque se ela fosse ansiosa para falar, como muitas de nós somos muitas vezes, ela não teria conseguido chamar o rei para um banquete, ficar quieta e depois ir para o segundo banquete, no outro dia. E nesse primeiro dia, o rei pergunta para ela: o que você quer? Fale logo, eu te dou o que você quiser. Ela fala: não. Se o rei se agradar, vem de novo aqui para outro banquete. Ela focou no primeiro momento em servir ao rei, em se mostrar agradável ao rei. E eu não tenho como não pensar que eu, no meu relacionamento com o rei dos reis, a primeira coisa que eu faço, não sempre, graças a Deus, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais maduro, vai aprendendo. Pelo menos uma coisa, né? Mas muitas vezes, antes de querer agradar o rei, antes de louvar, antes de adorar, a gente já chega na presença de Deus já pedindo. Muito diferente de Esther. A gente já chega pedindo. Olha só, Esther não pediu, aprendeu a esperar. Controlou sua ansiedade, né? Conteve sua ansiedade em falar tudo de uma vez. Foi falando conforme ela havia planejado, conforme a sua estratégia. Isso se chama maturidade espiritual. Aprender a se conter, aprender a orar, aprender a falar, a adorar antes, servir antes, para depois pedir. Em contrapartida, lá a mulher de Amã, que chamava Zeres, que também significa estrela, aconselha o seu marido a fazer uma forca. Essa outra mulher, contraponto de Esther, era cruel, era maligna, era perversa e aconselhava o marido também para o mal. Capítulo 6, Mardoqueu, o rei perde o sono, e aí ele vai ler ali os registros reais, e lembra e vê então que Mardoqueu anteriormente havia denunciado uma traição, uma conspiração dos guardas para matar o rei e havia ficado sem galardão. E aí o rei então pergunta para o Amã: o que se faz para honrar alguém
nessa situação e relataria a situação, e Amã fala, faz isso, isso e aquilo, achando que era ele. Só que na verdade era para Mardoqueu. Deus já trabalhando ali no intervalo enquanto Esther estava na casa dela. E aí nós vamos para o capítulo 7, quando então Esther faz a sua petição ali para o rei. Era a terceira vez que o rei pergunta, o que você quer que eu vou te dar? Na terceira vez somente, Esther responde. E aí o rei fica tão furioso em saber que há alguém que quer matar o povo da sua rainha, da sua preferida, que o rei sai ali para o jardim. E nesse intervalo, Amã se joga aos pés de Esther para suplicar pela sua vida, porque ele sabe que para o rei não adianta mais falar. Talvez Esther interviesse. E justamente nesse momento, então, o rei vem e vê Amã ali, então entende que Amã estava tentando de alguma forma como que forçar Esther para outra coisa. Vamos ali, capítulo 7, né? Estou dando esse resumão, nós já vamos pontuar algumas coisas importantes. Capítulo 7, versículo 7. E o rei, seu furor, levantou-se logo do banquete do vinho e se foi ao jardim do palácio, e ficou Amã para rogar a rainha Esther por sua vida, porque viu que já estava resolvido para ele o mal da parte do rei. Estão acompanhando? Versículo 8. Voltando depois o rei do jardim do palácio ao aposento do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Esse leito não é cama do jeito que a gente conhece hoje, esqueci o nome. São umas poltronas mais largas. E a mãe então estava prostrada ali para rogar vida para Esther. E aí um dos eunucos do rei disse, né? Olha, a mãe fez uma forca que era para o Mardoqueu. E aí o rei fala, então pendure a mãe lá nessa forca. Era uma super forca. Tinha 23 metros de altura. Ou seja, era para se ver de longe. E aí penduraram a mãe na forca e o rei então se acalmou. No capítulo 8, nós vamos ver então Mardoqueu sendo colocado no cargo que era de Amã, ou seja, segundo mais importante ali, ficava só depois do rei. E Esther, mais uma vez então, intercede por seu povo diante do rei. E com o decreto do rei persa não podia ser revogado, não podia ser desfeito, o rei autoriza Esther e Mardoqueu a fazerem o que quiserem, ou seja, um novo decreto. E aí eles fazem um decreto onde os judeus poderiam se defender de quem os tentasse matar. Ali no capítulo 8, um novo decreto. Versículo 8, escrevei vós, pois aos judeus, como bem lhes parecer, no nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se sela com o anel do rei não pode ser revogado. E aí foram chamados, então, os escrivãos do rei para fazer ali algo, escrever o decreto, assinar e mandar para todos os lugares, carta pelos correios, pelos mensageiros, novamente ali no versículo 10, essa expressão ali de correios. Com a declaração do rei, que concedia aos judeus que podiam se defender com o que tivessem para se defender, vamos dizer que com suas próprias armas, e eles ainda podiam pegar o despojo daqueles que morressem. E isso aconteceu então. Versículo 15, nós lemos o seguinte: e saiu Mardoqueu de diante do rei com veste real azul e branca, uma grande coroa de ouro, uma capa de linho fino púrpura, e a cidade de Suzã se alegrou e se regozijou. E o versículo 16, e os judeus tiveram luz e alegria e gozo e honra, quando viram então Mardoqueu sendo exaltado e sendo colocado no lugar de Amã. E aí no capítulo 9, acontece esse dia que os judeus então destroem todos os seus inimigos. No capítulo 9, versículo 20, versículo 21,
escreveu Mardoqueu, enviou cartas para todos os judeus, ordenando que celebrassem o 14º dia do mês de Adar e o 15º do mesmo a cada ano. Então, como eu disse no início da live, é do pôr do sol até o pôr do sol. Não é um dia como é o nosso aqui. Os judeus comemoram as datas festivas do pôr do sol, começa no pôr do sol. E aí nós vemos lá para o capítulo 10, um capítulo curtinho, que é a grandeza de Mardoqueu. Então, em todos os feitos do seu poder, né, do rei Assuero, e do seu valor, a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, estão então todos escritos ali nas crônicas dos reis da Média, não faz parte da Bíblia, tá? Porque Mardoqueu, o judeu, foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e muito estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a paz para toda a sua descendência. Esse foi aí então o finalzinho desse capítulo 10. No capítulo 9, ainda, acho que eu pulei, Esther pede, né, que os filhos de Amã também sejam mortos. Toda a linhagem dele ali. No versículo 13, ele respondeu Esther: se agradar ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme a lei de hoje e pendurem numa forca os 10 filhos de Amã. E o rei permitiu então que isso acontecesse. Então foram mortos ali os 10 filhos de Amã. Quando a gente lê o livro de Esther, a gente acha que tudo está acontecendo muito rápido, certo? Quando a gente entra no capítulo 1, no versículo 4, vai contar então do primeiro banquete, 6 meses de festa, com os cargos principais do reino. Os príncipes, os governadores, os servos dos príncipes, obviamente. E depois que passa esses 6 meses, tem uma festa então para todo o povo, de 7 dias. É nesta festa que é separada, festa para os homens com o rei, festa para as mulheres com a rainha. Nesta festa separada é que o rei manda trazer Vasti para que ela desfile e mostre sua beleza para todos os homens ali. Vejam, homens que já estavam bêbados. Dá para entender a recusa de Vasti? Dá sim. Mas, na recusa dela, ela deixou uma brecha para ser substituída. E nessa brecha entrou a Esther. Isso é um ano. Passam, 6 meses, passou um tempo. E aí ela foi deposta. Não foi imediatamente. Não foi assim que acabou a festa. Foi depois. Tá? Foi um tempo depois, quando já tinha passado a festa. Quando já tinha ali passado a ressaca da festa. Depois de um tempo, o rei chama os seus conselheiros, que também eram amigos, para que opinassem e falassem o que fazer. E eles disseram: tira a Vasti, tira essa rainha, porque ela vai dar um mau exemplo para todas as outras mulheres, para que sejam insubmissas, para que comece um movimento aí de recusa. Então ela precisa ser tirada, tá? Versículo 18, 1 e 18 fala isso. Vai ter menosprezo, vai ter indignação da parte das mulheres, não vão mais respeitar seus maridos. Então, precisa tirar essa rainha daí. Depois, passadas essas coisas, no capítulo 2, passadas essas coisas, ou seja, tirar a Vasti, avisar todas as províncias, o correio ali avisando a todas que Vasti não era mais a rainha. Passado tudo isso, aí o rei lembrou-se de Vasti e do que fizera, do que tinha sentenciado contra ela. E aí esse versículo 1 dá a entender que como que o rei se arrependeu ou achou exagerado a sua ação. Lembrou-se de Vasti do que fizera, dá a entender então que pesou isso para ele, Depois de passado toda a sua raiva, sua ira, sua ressaca, depois de tudo isso, já no ano seguinte. Então, em relação
ao tempo da festa, de quando Vasti se recusou, aqui já tinha se passado cerca de 2 anos. Não é algo rápido, a gente vai lendo aqui e acha que é em seguida. E aí vem então o decreto para procurar para o rei jovens virgens e formosas, está no capítulo 2. E aparece então o Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, da linhagem de Benjamim. Pelo tempo que essa linha que eu acredito que aconteceu a história de Esther, então nós entendemos que Mardoqueu, por estar ali no palácio do rei, tudo, certamente ele conheceu Neemias. Vamos avançar aqui um pouquinho no ponto que eu quero. Esther é escolhida para ser rainha. Foi rápido? Não foi. O que acontece? No versículo, sai o decreto, junta aí muitas jovens em Suzã para a residência real, os cuidados de Hegai, e essas moças são colocadas então ali para ficarem reservadas e se prepararem para o rei. Versículo 10, ela não declarou seu povo nem a sua parentela, porque o tio a orientou. Isso que eu disse que eu sou contrária a um livro que tem aqui sobre Esther, que fala que ela foi omissa. Não, ela foi submissa, ela foi obediente de não contar. Se ela tivesse contado, ela não tinha entrado lá. Versículo 12, quando chegou o tempo de cada uma das jovens para serem apresentados ao rei Assuero, depois de terem estado já 12 meses, então já era aí uns 3 a 4 anos que o rei estava sem a sua rainha Vasti, depois de já ter estado 12 meses, conforme a lei a respeito das mulheres, porque era o tempo, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias aromáticas e ungüentos femininos, 1 ano para se apresentar ao rei, 1 ano de preparo. Então a jovem vinha assim ao rei, tudo que ela desejasse era lhe dado para poder levar consigo da casa das mulheres até a casa do rei. A moça vinha à tarde e pela manhã retornava para a segunda casa das mulheres, ou seja, a casa daquelas que já tinham passado pela cama do rei. E não retornava mais ao rei, a não ser que o rei chamasse pelo nome. E aí, quando chegou a vez de Esther, versículo 15, nenhuma coisa ela pediu para ser levada ao rei. Ela não sentia necessidade de levar nada. Vamos pensar? Ela era uma escrava. Estava acostumada, internada, cresceu órfã de mãe. Ela não pediu para levar nada porque ela não precisava. Ela não precisava. Ela só levou aquilo que o eunuco disse para levar. E aí assim ela ia agradando a todos, alcançava graça ao olhar de todos. E quando então ela se apresenta ao rei, já haviam se passado 4 anos. 4 anos, tá? Tá aqui, no 10º mês, no 7º ano do seu reinado. Lá no capítulo 1, versículo 1, fala, no capítulo 1, versículo 3, no 3º ano do seu reinado, aqui já é o 7º ano, então se passaram 4 anos. E o rei amou Esther muito mais do que todas as mulheres, e ela achou graça e benevolência diante dele mais que todas as virgens, e pôs a coroa real em sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Quando chega o capítulo 3, já tinha se passado então mais alguns anos. Possivelmente aí mais 6, 8 anos. Alguns historiadores dizem mais 5 anos. Então não era de pouco tempo que Esther era rainha quando ela fez a estratégia do jantar. Ela não fez uma estratégia ali de jejum, os jejuns antes que ela falou para Mardoqueu e todos os judeus jejuarem, porque ela e as servas iam jejuar. Ela não fez aquilo do nada. Ela não bolou na cabeça dela a estratégia de um banquete onde ela não ia pedir nada, ela só ia servir o rei, para depois, no segundo banquete, pedir algo. Não foi do nada, não foi intempestivo. É isso que eu quero ressaltar na história de Esther.
ela soube agir. Ela soube olhar. No tempo que ela já estava ali de rainha, vamos pelo menor tempo, 5 anos já como rainha, quando aconteceu isso. Ela já conhecia Amã. Ela conhecia melhor a vida no palácio, porque quando ela entrou e foi para a casa lá das moças virgens, eram 2 casas de mulheres. Uma, as moças virgens. Elas ficavam ali se preparando com os ungüentos, os óleos. Quando elas passavam pelo rei, e aí podemos ser bem específicos, quando ela passava pela cama do rei, ela era devolvida, ela ia para uma segunda casa, que era como uma casa de concubinas. Se o rei quisesse alguma de novo, ele tinha que chamar pelo nome. Nesse tempo todo, Esther não ficou na casa das concubinas, porque quando ela passou pelo rei, ele já escolheu como rainha. Ela não virou concubina do rei, ela virou a rainha de um rei pagão. Ela soube observar e aprender tudo o que ela pôde durante o tempo, durante esses 5 anos. Quando veio a estratégia do jantar, ou dos 2 banquetes, que não foi um, foram 2, era algo que ela já tinha observado. Ela já sabia que ela não podia ir diante do rei de qualquer jeito. Ela já sabia que o rei era autocentrado, porque o banquete com a Vasti, 6 meses de banquete, e depois mais o segundo banquete, lá no capítulo 1 de 7 dias, a Esther já estava sabendo, ela já conhecia, ela ouviu falar, ela ouviu, em 5 anos no palácio, ela ouviu todas as histórias possíveis. Mas sabe o que ela fez? Ela aprendeu. Sabe o que eu tiro? Não importa de onde você esteja, o que você está fazendo, aprenda tudo que for possível. Aproveite todas as oportunidades de onde você estiver. Mesmo que pareça que não tem nada para aprender, aprenda pela observação do que não fazer, porque Esther sabia o que não fazer. Ela aprendeu 5 anos pelo menos. Aí o capítulo 3, né? Cerca aí de entre 5 e 8 anos depois que ela era rainha. No capítulo 4, versículo 4, e vieram as donzelas de Esther e os seus eunucos e a fizeram saber sobre Mardoqueu, que estava lá, né? Com as vestes rasgadas, vestindo pano de saco, aquela situação. E Esther então chamou Hataque, um dos eunucos do rei, que ele tinha posto diante dela, e o mandou que fosse a Mardoqueu, com ordem de saber o que era aquilo e por quê. E aí foi, Mardoqueu contou, deu a cópia do decreto, lá no versículo 8, e depois nós vemos lá, 4, versículo 11, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que se achegar ao rei no pátio de dentro, sem ser chamado a uma só sentença, terá que morrer, salvo aquele a quem o rei estender o cetro de ouro. Este então viverá, e eu não fui chamada para entrar diante do rei nesses 30 dias. Ela ainda não tinha se dado conta de que esses 30 dias foi o tempo que o Amã esteve ali na cabeça do rei, para preparar o decreto para persuadir o rei a matar todos os judeus. Ela não foi procurada, era uma artimanha do inimigo, para que os judeus realmente fossem exterminados ali. E aí continua a história, porque eu quero ir lá para o capítulo 5, é no mesmo ano, capítulo 6, e aí toda essa questão dos decretos indo e vindo, o banquete de Esther, a morte de Amã, o dia ali que é considerado o dia da sorte, que é Purim, tudo isso, capítulo 9, e aí nós chegamos no capítulo 10, aí já é mais para frente, já é mais um ano para frente. A história do livro de Esther, então, ela cobre cerca aí de 10 a 12 anos do povo judeu. E é uma história que a gente lê são 10 capítulos, ali, não sei, cerca de 30 minutos, 20, 30 minutos talvez, numa história contínua. O que nós mais aprendemos aqui com Esther, então? A questão do aprender onde você estiver. O conter
aprender a se controlar. E isso só é possível com maturidade espiritual. A sabedoria de Deus na vida dela. E ela agindo realmente como uma mulher de Deus. Como a gente lê lá em Provérbios. Sábia no falar, amável com todos. É a amabilidade de Esther que faz com que ela encontre graça diante de todos. Não ser apegada nas coisas materiais, não quis nada para levar para a casa das mulheres, não quis nada para levar lá, nesse 1 ano que ela ia ficar fechada lá. Só levava aquilo que falavam para levar, aquilo que o eunuco disse para ela levar, o mínimo necessário. A sua coragem, a sua vida espiritual de no momento de dificuldade já falou, não, nós vamos fazer um jejum. Se for para morrer, tudo bem, eu estou aqui para isso. Se for para morrer, eu vou morrer. Mas eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Ela entendeu o porquê que ela estava naquela posição de rainha. Não pediu nada para si. Foi colocada como rainha, estava preparada. Porque ficou 1 ano ali sendo preparada. Na fala, no conter-se, no se fazer, no se comportar de acordo com escolhas e não conforme as emoções. E esse é o maior ponto de aprendizado com Esther. Sabe? Quem se guia por emoções são adolescentes, jovenzinhos. Quanto que nós temos nos guiado por emoções? A vida adulta requer que nós façamos escolhas de pessoas adultas. E isso é espiritualmente ante Deus, mas é na vida do dia a dia. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus. Entender que o amor, por exemplo, é uma vertente para fora. Ou seja, é uma escolha que eu faço e ajo de acordo com essa escolha. Se eu grito, eu não estou gritando com base na minha escolha, mas com base na minha emoção, sem paciência, raiva, ira e qualquer outra emoção que tenha. As emoções são um problema, desde quando elas guiam as nossas ações. Não é para ser problema. As emoções, nós somos emoções, as mulheres são formadas, né? Estamos aí fervendo de emoções, mas as emoções não podem guiar a nossa vida. A razão deve nos guiar, as escolhas devem nos guiar. Quando Esther foi pressionada pelo tio para fazer alguma coisa, quando ele disse, não será por isso que você foi colocada aí? Ela sabia o que fazer. Não foi pelo desespero, porque se ela tivesse ido pelo desespero, ela já tinha ido lá bater na porta do rei. E aí poderia ter morrido se ele não direcionasse o cetro para ela. Ou então ela poderia ter se contido nessa parte, mas quando teve lá que o rei perguntou, a primeira vez, Esther, rainha Esther, peça o que você quiser que eu te dou, até a metade do reino eu te dou. Ela podia ter ali pedido algo, mas ela não pediu, chamou para o banquete. No primeiro banquete, o rei fez de novo a mesma pergunta. Esther, pergunte o que você quiser, até a metade do reino eu te dou. Ele falou, não, rei, então se o senhor se agrada de mim, então vem amanhã de novo aqui no banquete, que daí eu vou te pedir o que eu quero. E aí ele foi. E só na terceira vez é que ela pede. Esther sabia que para agradar o rei era preciso antes servir. Nós estamos vivendo numa sociedade hoje onde antes nós queremos ser agradadas e depois, se der, vamos servir. Esse é o pensamento hoje. E infelizmente não é só um pensamento que está fora, mas é um pensamento que também tem entrado no meio cristão, independente de placa de igreja. A minha vontade, o meu desejo, o meu tempo, as minhas coisas. Vamos aprender com Esther. Veja o quanto dessa influência de pensamento feminista, empoderamento da mulher tem entrado no nosso meio. E veja o quanto que tem influenciado a sua vida. Leia Esther e se deixe influenciar por uma mulher que foi serva de Deus. Menina com uma história difícil, órfã, escrava, num lugar que não gostava de judeu, que era hostil aos judeus. Foi entregue, porque foi isso, foi entregue
no palácio do rei para se preparar de algo que ela não tinha se preparado, para ser mulher do rei ou uma concubina. Porque se não fosse escolhida a rainha, ela não poderia sair e casar com outro e ter outra vida, não. Ela ia ficar lá numa casa, talvez nunca mais se deitando com o rei de novo. Tudo isso ela estava sujeita. Mas ela foi obediente em todo o tempo, submissa. Não fechou a cara porque tinha que fazer algo que não queria. Não, a Bíblia fala que ela foi agradável com todos. Sabe o que é agradável? É respeito. É educada. Saber o seu lugar. Não exigir algo só porque agora eu posso ser escolhida rainha. Não. Uma posição realmente de serva de Deus. É ali que nós vamos extrair princípios do que é como agir como uma mulher de Deus. Aprender a se conter, a conter a nossa ansiedade. Quanto que a ansiedade não estraga a nossa vida, não estraga os dias, os momentos, o sono muitas vezes, tira a paz de cada dia. Reflita sobre isso, pense sobre isso, pense sobre isso. Ore antes de ler o livro de Esther, releia. E lembre-se, hoje nós estamos sendo preparadas para o noivo. Nós estamos sendo preparadas para as bodas do Cordeiro. Se não servirmos ao rei, também podemos sim não subir no arrebatamento. Isso é sério. Então nós também estamos sendo preparadas para o noivo. Como Esther, já somos escolhidas, já estamos servindo. Mas precisamos servir da forma certa. Não da forma que eu quero ou que eu acho, mas da forma que Deus nos mostra na sua palavra. Nós estamos prontas para o encontro com o noivo? Nós estamos preparadas para esse encontro? Temos aprendido aquilo que é preciso aprender? Que é servir, não pedir nada para nós mesmos. Estarmos prontas a qualquer momento de Deus. Não vamos achar que Esther era uma menina mimada, como, né, tem quem defenda que ela era uma menina mimada, que ela devia ter se posicionado. Não, Esther foi uma menina que tinha sim feridas emocionais, que tinha sim dores, foi uma menina sofrida no seu tempo. Pensa, nasceu num lugar que não era o seu lugar, num país onde ela não podia se colocar como povo de Deus, porque no período deste rei não podia. Estava ali sem mãe, mãe, sabe? Eu sei, pai é importante, sim é, mas a ligação com a mãe é uma ligação muito forte. A mãe cuidando da filha, não teve nada disso. Esther não teve nada disso. Muito jovenzinha foi colocada lá para, literalmente, passar uma noite na cama do rei e talvez ser escolhida. Mas por ela servir a Deus. Veja, ela foi no jovenzinha para o palácio do rei. Ela não aprendeu lá no palácio a fazer jejum, a orar, a clamar, a se dedicar, não. Quando ela foi jovenzinha, virgem, inocente, ela já sabia. Ela já sabia o que era um jejum, ela já sabia orar, já sabia se posicionar, já sabia clamar a Deus, já sabia tudo isso. E foi respeitada e agradável com todos. Quando chegou o momento de fazer jejum, ela falou: eu e as minhas servas vamos fazer também. Não só porque ela era a rainha, mas que por todo o tempo ela foi uma rainha agradável também, educada, respeitosa. E as servas seguiram o caminho da rainha, fizeram jejum junto com a rainha. Muitas vezes a gente vai para uma posição, para um cargo, ou por alguma situação, ou pela idade, e eu não preciso mais fazer isso, porque é minha idade, porque é o meu cargo, porque é a minha função, porque é o meu lugar. Jesus, que é o Rei dos Reis, veio para servir. E aí nós aqui, em algo muito simples, que
Podemos perder a qualquer momento, queremos nos achar mais e não servir mais. Nós estamos aqui para servir. O dia de festejar, o dia da festa, nós vamos ter tempo para a festa. Serão 7 anos de festa. 7 anos de bodas. As bodas do Cordeiro. Teremos 7 anos para a festa. 7 anos em que seremos servidos lá na eternidade. Então, do que é aqui esse tempo? Vamos seguir o exemplo de Jesus. Servir. E vamos aprender com a Esther. Há muita coisa para aprender com a Esther. Amém? Obrigado pela companhia. Que Deus recompense esse tempo ouvindo a palavra de Deus. Não esqueça, medite na vida de Esther. Deus te abençoe.